Bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de Atos, capítulo 6, versículo 9. A prisão de Estevão. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Às vezes, mesmo as pessoas sabendo que você é um homem, uma mulher de Deus, ele vai dar um jeito de lançar mentiras, fofocas, né? Como as pessoas dizem, para tentar colocar palavras na sua boca que você não disse. Sabe? Levantar mentiras para fazer ciladas, armadilhas para você, para tentar trazer o mal para sua vida. E foi justamente isso que fizeram com Estevão. Eles sabiam que Estevão era um homem de Deus, Estevão era um homem íntegro, Estevão era um homem temente, que a presença de Deus estava na vida dele, que ele era um homem correto. Mas eles fizeram uma cilada para Estevão. E lá em Atos, no capítulo 7, versículo 54, fala assim, que Estevão foi apedrejado. Mas eles ouviram isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes. Estevão foi lá no Sinédrio e pegou a tribuna e fez todo um relatório, fez um debate e realmente explanou, mostrou que ele estava certo. E eles ficaram furiosos, porque às vezes a pessoa quer que você erre, mas você vai lá e você mostra que você está certo. Ela fala, não é que ele fez tudo certinho mesmo, mas não, a gente vai ter que dar um jeito da gente prejudicar essa pessoa. E ele fala, não, nós vamos apedrejar assim mesmo. Mesmo sabendo que ele está certo, que ele não fez nada errado, nós vamos dar um jeito de prejudicar. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Mas eles taparam o ouvido e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejar. As pessoas, às vezes, elas não querem ouvir. Tem gente que, às vezes, ele traçou uma forma de dizer que você está errado. Por mais que você fale, por mais que você faça certo, a pessoa colocou na cabeça dela que o que você está fazendo é errado. E não adianta. Tem coisa que não adianta debater. Então, às vezes, é melhor você se calar. Mas o Senhor, olha que lindo aqui quando ele fala. Ele olhou para o céu. Ele olhou para quem de verdade importava. E ele olhou e ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. Deus sentado no trono e Jesus em pé ali olhando para ele. E ele não conseguiu ver as pedras vindo, ele não conseguia ver nada daquela maldade que as pessoas estavam fazendo com ele. Ele só conseguiu sentir pena daquelas pessoas. E ele falou: Senhor, perdoa eles, Pai. Eles não estão sabendo o que fazem. Ele não falou para o Senhor: não, Senhor, desce o fogo do céu, consome eles, que eles paguem o preço. Não, não foi isso que ele fez. Ele falou: não, Senhor, perdoa eles. Eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. E às vezes na nossa vida, acontece no meio da nossa jornada, acontece essas coisas. De você estar fazendo bem para uma pessoa e ela só está te tacando pedra. Ela só está te acusando, ela só está colocando empecilho. Você está falando palavras de bênção e ela está dizendo que você só está amaldiçoando. Você está falando palavras de amor e ela está dizendo que você está dissipando o ódio. Você está sendo luz e ela está dizendo para o outro que você é treva. Mas você está olhando para Deus, Ele está lá em pé, olhando para você e está sorrindo e fala: nossa, minha filha, meu filho, ele tem a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele é uma pessoa de Deus, ele é uma pessoa boa, ele tem sido bênção nessa terra. E olha,
Mesmo com tudo que estão fazendo, tantos apontamentos, tantas críticas, Ele não está pedindo que eu castigue as pessoas, muito pelo contrário. Ele está pedindo que eu perdoe. E ser filho de Deus é verdadeiramente isso. É mesmo você olhar para aquelas pessoas que você sabe que elas, de forma proposital, às vezes elas estão querendo te prejudicar. E você fala: ó, Senhor, eu sei que essa pessoa quer me prejudicar, mas Senhor, transborda na vida dela. Porque quando o Senhor transbordar na vida dela, ela vai começar a te ver e ela vai me ver de uma outra forma. Porque quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela muda. Ela vai mudar o caráter dela e ela vai começar a me enxergar também de uma outra forma. Ela vai ver que eu não sou nada disso que ela está falando. É difícil? É difícil, gente. Eu vou confessar para vocês que é difícil. Às vezes a gente se calar no momento de confronto é difícil. Mas quando chega lá no final, que você fala: olha que bom, eu não bati boca, eu não quis mostrar que eu estava certo. Não, eu deixei que Deus batalhasse por mim. Porque às vezes tem batalhas que o Senhor não quer que a gente levante uma espada. Quantas vezes o povo de Israel, ele não foi para a batalha e ele ficou só olhando o Senhor batalhar por eles? Ele não precisou levantar uma espada, ele ficou ali só olhando o Senhor batalhando por eles. E às vezes na nossa vida é dessa forma que o Senhor quer que a gente faça. Ele não quer que a gente vá lá e fale: não, como que você está falando isso de mim? Eu não sou nada disso. É igual Estevão aqui: não, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem correto, vocês que estão errados, olha, eu estou servindo ao Deus de uma forma verdadeira. Não, ele foi, falou de tudo o que ele sabia, ele transbordou da palavra de Deus. Mas aquelas pessoas, elas tinham uma opinião formada. Elas não queriam saber da verdade. Elas tinham a verdade delas e elas não queriam acertar o que era certo. Então elas deram um jeito. E quantas vezes as pessoas dão um jeito para te prejudicar? Quantas vezes? Às vezes lá no seu trabalho você está fazendo tudo certo e a pessoa vai dar um jeitinho para te prejudicar. Só que o que ela não percebe é que no final, quem sai prejudicado é ela. Porque quando o Senhor se levanta do trono dele ao nosso favor, gente, o inferno estremece, as cadeias são quebradas. Quando o Senhor vê que a gente não coloca a nossa mão para resolver uma situação, a gente simplesmente fica quietinho lá esperando ele batalhar as nossas guerras, ele ir lá e ele resolver pra gente, ele tomar a direção, a gente entrega nas mãos dele e confia. A gente fala: olha, Senhor, nessa situação que me aconteceu, eu me senti tão desvalorizada, Senhor. Senhor, eu fiz tudo tão certo, mas eu saí da situação acusada, como errada, como a vilã da história, Senhor. Mas Deus, eu fiz tudo tão certo, Senhor. A minha consciência está tranquila. Senhor, eu não fiz errado. Que nem aqui no caso de Estevão, ele saiu de lá como um blasfemador, que ele estava blasfemando contra Deus. Falou: Senhor, você sabe, Deus, o quanto eu te amo. E a última coisa, Senhor, que eu faria era blasfemar contra ti. Mas esse povo está levantando contra mim, Senhor, um falso testemunho. E, Senhor, se eu tiver que pagar com a minha própria vida, Senhor, por isso eu vou pagar, Senhor, mas o Senhor sabe que isso é uma mentira. E ele, quando está sendo apedrejado, ele não consegue ter ódio daquelas pessoas, muito pelo contrário, ele tem compaixão. Porque quando a gente conhece Deus verdadeiramente, quando a gente habita a presença dele, a gente, mesmo aqueles que querem o nosso mal, a gente simplesmente sente compaixão deles, porque a gente olha e fala: meu Deus, que pena, Senhor, que ele ainda não te conhece. Porque se ele te conhecesse, Senhor, ele não agiria dessa forma. Então hoje, se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria: às vezes tem coisas que o Senhor não quer que você suje as suas mãos, sabe? Sabe quando você está querendo pegar e você está querendo fazer justiça com as suas próprias mãos? Você está dizendo: não, eu estou certo e eu quero provar que eu estou certo. Às vezes tem momentos que o Senhor quer que a gente se cale. Às vezes tem momentos que o Senhor quer que a gente não faça exatamente nada. A gente simplesmente descanse nele. A gente olhe para ele e fale: Senhor, tá vendo? Eu realmente não sou nada disso que estão dizendo que eu sou, Senhor.
Então, o Senhor está nas tuas mãos, estou te entregando e eu vou descansar, Senhor. E a justiça vai ser feita por você, Pai. Então, entregue e confia. Mas olha, aprende uma coisa. Não é entregar e pegar de volta, não, hein? É entregar e confiar. Faça como Estevão, mesmo sendo apredejado, não desejou o mal para ninguém, muito pelo contrário. Ele intercedeu e pediu: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que o Senhor te abençoe. Fique bem.